iniciar aqui uma live com uma entrevista aí com o Matheus Sampaio. Foi aprovado recentemente aí no concurso para o Tribunal de Justiça da Bahia, o cargo de oficial de justiça na região ali de Paulo Afonso. Ter a oportunidade de fazer essa entrevista. Eu acho interessante aqui que, no caso, teve um delayzinho aí depois sair o resultado para a homologação do concurso. Eu quero que você comece falando um pouquinho sobre essa angústia, né? Me explique um pouquinho o que houve e fale um pouquinho sobre essa angústia, aí depois a gente vai para a parte da preparação, entre outras coisas. Claro, se apresente aí também, por favor. Boa noite, Matheus. Primeiro eu agradeço ter tido essa transmissão para contar um pouco da minha história, para compartilhar um pouco como foi essa preparação para concursos e como eu consegui, como eu obtive esse resultado, né? E, claro, me apresentar, né? Sou Matheus, né? Estudo para concursos, especificamente para esse concurso há um ano e meio, mais ou menos, né? Desde julho de 2022 até o resultado, que foi 26 de setembro de 2023, e estudo para concursos, assim, no geral, há uns 4, 5 anos, desde a faculdade. Veja, quanto a essa dificuldade, né, da homologação, é o seguinte: durante o concurso, houve uma modificação de entendimento do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, quanto às cotas, quanto ao sistema de cotas. O que é isso? Era a questão das cláusulas de barreira. O que acontece? Para candidatos cotistas, né, tanto dos PCDs quanto os negros e pardos, né, para eles não deveria haver, segundo o entendimento do CNJ, uma cláusula de barreira. Ou seja, o número de redações a serem corrigidas, elas deveriam ter um grau, pelo menos, um pouco menor a quantidade de redações corrigidas do que a nota de corte. Então, foi quanto à nota de corte, especificamente a nota de corte. Então, durante o concurso, essa resolução do CNJ, ela se aplicava tanto aos concursos posteriores a ela, quanto aos que estavam em andamento. Inclusive, um deles era o do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Né? Então, o resultado, na verdade, ele deveria sair dia 13 de setembro, ele passou a sair dia 26 de setembro. O seguinte, em relação aos concursos regionalizados, houve um procedimento do Conselho Nacional de Justiça também, o PCA, né, Procedimento de Controle Administrativo do CNJ, para que, informando que, olha, os concursos regionalizados, em tese, a menos que haja 3 ou mais vagas por cidade, se regionalizado, eu digo, ou por região ou por comarca, sem ter um concurso estadual, concurso a nível geral, como normalmente é, né? Então, tem um número de vagas X no estado X. Não, normalmente tem um número de vagas X para o estado X, mas quando é regionalizado, tem um número X distribuído por comarca. Então, você concorre, como for o Tribunal de Justiça, você concorre por cidade, por comarca, né? Então, nesse procedimento de controle administrativo, foi informado que, olha, quando há uma vaga por cidade, ele acaba desrespeitando a lei de cotas. Ou seja, os 30% da Bahia, né, no geral, 20%, mas na Bahia 30% para prêmios e pagos e 5% para os PCDs, para pessoas com deficiência. Só que se tem uma vaga por cidade, acaba desrespeitando essa lei de cotas. Por quê? Porque os 30% eles deveriam ser aplicados sobre o número geral de vagas distribuídas pela lei, pelo Estado, pelo número de vagas total do Estado. Então, são 277 vagas no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, deveria ser 30%, ou seja, 35% sobre esse número de 277 vagas. Mas, como foi uma comarca, que apenas pessoas de ampla concorrência tiveram acesso, porque foi uma vaga por cidade. E as pessoas pretas e pardas não conseguiram ter acesso a esse número mínimo de vagas, a um direito subjetivo às vagas. Então, por isso, houve um procedimento de controle administrativo que queria suspender o concurso. Por sorte, né, porque realmente
respeitado a lei de cotas, por sorte, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, né, o desembargador, o presidente, autorizou mais de 200 vagas para esse concurso e assim foi homologado, para que respeitasse a lei de cotas. Quanto tempo foi desde a resolução, o problema, o surgimento do problema, do resultado até a solução? Na verdade, do resultado, que você ficou em primeiro lugar, né? Quanto tempo foi o resultado até a solução, a homologação, e como foi essa angústia? Quero saber o sentimento, mas a questão de como você estava aí, como você lidou com essa situação. Matheus, foi complicado. Na verdade, o resultado, como eu falado, ele saiu dia 26 de setembro. Né? E, assim, eu costumo dizer que foi o melhor dia da minha vida, né? Pelo menos um dos melhores dias da minha vida. Pelas dificuldades que eu vou falar depois, quando eu vi lá o resultado, meu Deus. Claro que, como era um resultado preliminar, né, ele só abarcava a prova objetiva e a prova subjetiva, ainda nos títulos. Então, eu prefiro não divulgar por enquanto. Mas depois de um mês daí o resultado dos títulos, eu mesmo sem pós-graduação, sem mestrado, sem doutorado, eu tinha conseguido o resultado, mas começaram os boatos. Né? Quem já fez o concurso sabe Então, que o resultado definitivo foi quando? o resultado definitivo ele está em dia 13, entre 12 e 13 de dezembro. 12, 13 de 3 meses dezembro. já. E eu soube sobre o PCA foi um mês depois, outubro. Então foram uns 390 dias aí de agonia. E ele foi homologado quando? O concurso? Ele foi homologado, acho que entre 13 e 15 de dezembro. Não me lembro a data exata, mas foi em dezembro, meados de dezembro. Então foram mais ou menos uns 90 dias de angústia, sem saber se o resultado ia valer, se ia ter que passar aí de novo pelos mesmos problemas, né? Beleza. Exatamente. Então a gente vai voltar agora a falar todo o período de preparação mesmo, né? Primeiro, fale um pouquinho da sua formação, Matheus Sampaio, por favor. Eu iniciei a faculdade de Direito em agosto de 2018, né? Finalizei em julho de 2023, né? Então, fiz Direito, né? Foram 5 anos e assim que eu finalizei a faculdade, eu fiz uma pós-graduação também em Direito Administrativo, que era a área que eu tinha mais interesse, assim, tanto trabalhar. Então, eu estou pós-graduado em Direito Administrativo. Beleza. Nesse período de faculdade, você chegou a estudar para concurso? Eu estudo para concurso desde o início da faculdade, era sempre meu objetivo. Eu nunca tive muito interesse pela advocacia. Normalmente, quando a gente começa a faculdade de Direito, sempre há essas duas vertentes, esses dois caminhos. Há aqueles que têm interesse pela advocacia, têm a paixão pela advocacia, e tem aqueles que têm interesse pelo concurso, né? Pelo extenso número de carreiras que o direito pode seguir. E eu sempre me interessei pela essa segunda vertente, da vertente de concursos. Sempre eu tive mais interesse pelos concursos. Mas, então, desde que você estuda para concurso, você Pode repetir, Matheus? está me ouvindo? Desde que você estuda para concurso, por quanto tempo, assim, efetivamente, assim, para qualquer cargo, desde que você iniciou até o período aí de sua aprovação? Olha, eu estudo para concursos normalmente desde, assim, claro que no primeiro período a gente tem aquela fase de adaptação, né? A gente acaba se perdendo. Eu sabia que eu queria concursos. Assim, se eu pudesse dizer, eu diria, olha, desde o começo da faculdade eu tenho interesse por concursos. Só que na fase do primeiro período a gente também está naquela fase de adaptação, vê aquelas matérias mais abstratas, introdução ao direito, filosofia, sociologia do direito, a gente acaba se limitando um pouco. Mas quando eu comecei a ver as matérias
direito civil, direito penal, direito constitucional, direito administrativo, as matérias que são mais básicas do concurso, foi no segundo período, início de 2019, ali foi quando eu comecei a estudar efetivamente para concursos em geral. Então, deu quanto tempo de preparação? Foram 4 anos. 4 anos. 4 anos. 19, 20, 21, 22 e 23. Certo. O resultado foi 2023. Nesse período, você fez quantos concursos nesses 4 anos? Olha, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ele foi o meu segundo concurso, né? Os 2 concursos que eu fiz foram da FCC. Né? No Ministério, eu fiz o primeiro concurso, efetivamente, após a faculdade, foi para o Ministério Público do Estado da Bahia, do Estado da Paraíba, né? E depois, exatamente 2 meses depois, foi quando eu fiz o do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Então, efetivamente, concursos públicos você fez poucos, né? Foram poucos. Você passou mais tempo se preparando do que fazendo prova, no caso. Foi mais tempo preparado, bem mais. Beleza. Então, assim, de um estudo mais efetivo mesmo, um estudo mais concentrado para concurso, você começou quando? Foi mais ou menos 1 ano e pouco que você comentou, né? Foi início de 2019. Início de 2019 já tinha um foco específico para concursos. Não, para esse cargo que você comentou comigo. Para este cargo, como eu estou aqui no interior de Alagoas, eu moro aqui em Arapiraca, eu sempre buscava mais concursos desta região. Então, eu sempre estava buscando ali, sempre havia sempre acordos. Olha, concurso X, concurso Y, está mais provável de abrir vagas. E haviam 2, havia o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que os últimos concursos faziam um certo tempo, havia um número de vagas, cargos vagos grande. Então, havia esses boatos desde julho de 2022, mais ou menos, ali após a minha OAB. Depois que eu fiz a OAB, depois que eu obtive o resultado da OAB, foi quando eu disse, olha, como eu não tenho interesse em advogar, eu vou começar a estudar para concurso, vou procurar um concurso foco. O meu concurso foco foi o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, mais especificamente, porque é o tribunal mais perto, além do meu, né, o Tribunal de Justiça do Estado da Alagoas. Além dele, os mais próximos são da Bahia, de Sergipe e de Pernambuco. Então, na época, iam surgir, teve o concurso da Bahia e de Sergipe. Você fez os 2? Exatamente. Eu tinha um foco nos 2. O da Sergipe, por esses tribunais pequenos, né, eu acredito que seja uma tendência dos tribunais pequenos, haver um foco mais para concurso de técnico judiciário. E como eu tinha, né, interesse nos 2, ou de técnico ou de analista, eu estava ali sempre, né, estava para analista e estava para técnico. Tinha essa, né, aquele velho ditado, né, que estuda para o maior acaba estudando para o menor. Então, eu estudava especificamente para analista judiciário, para especialidade de oficial de justiça e para técnico. Certo. Mas esse do Sergipe também já saiu, né? Você chegou a fazer ele? Isso, exatamente. O de Sergipe, ele só foi para técnico judiciário. Não abriu nenhuma para vagas específicas de direito, para o cargo de direito. Aí você não prestou. Assim, o que acontece? Eu estudava, eu estava normalmente para 3 concursos, né? Assim, no primeiro trimestre de 2023, eu estudei para o MPPB, o Ministério Público da Paraíba. Depois, no segundo trimestre, era esse planejamento que eu tinha na minha cabeça. Vou estudar para o Tribunal de Justiça da Bahia, cuja prova seria dia 21 de julho de 2023, e depois, que foi em setembro, ou foi em outubro, a prova para o Tribunal de Justiça do Sergipe, era quando eu ia começar. Como resultado do da Bahia saiu dia 26 de setembro, aí foi quando eu parei os estudos um pouquinho para aguardar o resultado e para me preparar melhor para o da Bahia. Porque aí eu acabei não fazendo isso aqui. Então, assim, no momento que você viu ali que ia ter uma certa
dificuldade de conciliar tudo, você focou em um concurso, correto? Correto? Foi, exatamente. Pronto, então eram os dois ali na mesma data, ao invés de você tentar os dois, você preferiu focar em um concurso, né? Exatamente, de fato. Perfeito, perfeito. Assim, a gente vê muitos concurseiros, eles acham que fazer muito concurso é vou fazer aqui vários, tá, para poder tentar ser aprovado. E, na verdade, a ideia é que a gente fazendo apenas, focando em um, as chances de aprovação são bem maiores, né? Então, parabéns aí pela estratégia, graças a Deus deu bastante certo. Outra coisa que eu queria aprender com você é o seguinte: na minha trajetória para concurso e até no trabalho que eu faço com mentoria, eu indico alguns materiais que entendo, inclusive, que às vezes financeiramente não é acessível a todos. Tá? Eu nunca tive, sempre tive ali acesso aos melhores materiais, tudo isso me facilitou bastante. Eu sei que, de certa forma, em alguns momentos você teve dificuldade até nessa questão de material, de acesso a alguns sistemas, tudo. Eu queria saber como é que você conseguiu reverter esses problemas aí, essas questões, né? Qual material você utilizou, como você otimizou essa questão do custo para poder estudar. Olha, Matheus, é o seguinte, eu acredito que os materiais de estudo, eles devem ser definidos de maneira mais breve possível nos concursos. Então, você tem que definir o material o mais rápido que você puder, com base, sobretudo, na banca. Então, eu acho que o foco, pela minha experiência, foi uma análise das questões da banca antes da definição do material propriamente dito. No meu caso, qual foi como eu soube, desde janeiro de 2030, a banca que seria definida para o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em janeiro, se não me engano, saiu o contrato de licitação, que seria a Fundação Carlos Chagas. Né? Então, quando eu vi que seria a FCC a responsável, eu comecei a responder umas questões e vi que a FCC ela tinha uma vertente, ela segue uma vertente mais de letra de lei, que eu costumo dizer isso. Enquanto a FGV ou a CESP, elas preferem normalmente questões de estudo de caso, né? Como, por exemplo, na OAB, a FGV é responsável pela OAB, e ela faz mais questões de estudo de caso, a FCC ela prefere ter um foco na letra de lei. Então, ela avalia a letra de lei e também o português. Então, ela puxa o português e ela puxa a letra de lei. Então, eu usei esse material aqui. Eu usei este Wagner aqui de lei seca, né? Da Juspod, especificamente para concursos públicos. Por quê? Porque ele tem uma legislação destacada. A legislação dele, por exemplo, aqui nós temos a lei de concessões, direito administrativo. E aqui, não sei se está para enxergar bem, aqui ele tem a legislação que é mais destacada e a possibilidade de anotações. E eu vim aqui na anotação e dizia, olha, este artigo X ele é mais cobrado pela Fundação Carlos Chagas. Então, quando eu voltava para revisar esse material, eu lembrava, olha, a FCC tem o costume de sempre cobrar este artigo. Então, esse aqui foi o que eu mais usei. Claro que eu já tinha um certo conhecimento de doutrina, e claro que a FCC cobra também doutrina, como toda banca, cobra também jurisprudência, mas eu diria que 80% das questões são de letra de lei. Então, eu gostei muito desse lado de lei. É a única coisa que eu digo que foi específica para esse concurso que eu usei mais. Foi este lado de lei, da Juspódio, legislação destacada específica para concurso. Mas eu não sei se esse método ele seria mais próprio para a FGV, por exemplo, para a CESP, né? Que são mais duplicados, que exige uma análise de doutrina mais aprofundada, que exige uma análise de jurisprudência também mais aprofundada. Como é que você tem um pouco, eu preferi me manter nesse foco. Entendi.
Muito boa estratégia. Eu achei interessante aqui já duas coisas aqui nessa nossa conversa. A primeira foi a questão do foco, né? Você se concentrou no concurso, foi muito importante. E a segunda, a estratégia e o planejamento do material conforme a banca, né? Isso também é muito importante. A parte de questões, Matheus Sampaio, como é que você fez? Quantitativo? Teve uma variação durante o período de estudo, aumento de número de questões, diminuição? Como é que você fez essa relação aí? Olha, Matheus, eu fazia uma média bastante alta de questões, né? A questão, ela é, assim, principalmente, assim, em concursos da FCC. Porque o que acontece? Por sorte, a FCC é uma banca requisitada, é uma banca que tem um material grande, um material extenso. E a FCC não tem que repetir algumas questões, inclusive de jurisprudência. Então, eu fazia um nível muito grande de questões. O que é que eu fiz? Esse nível era um quantas semanais, mais ou menos? Você consegue quantificar para a gente? Uma média, assim? Olha, Matheus, eu fiz em média umas 15 mil questões. Em torno de um ano, mais ou menos. No período, olha, no período de um ano, entre 10 e 15 mil questões. Por semana dava mais ou menos quantas? Repete, por favor, Matheus. Por semana, tem uma noção assim ou já esqueceu? Eu não tinha, porque é o seguinte, quando eu fazia as questões, eu fazia as questões com base também nas revisões, entendeu? Então, por exemplo, eu pegava o meu material, sabe? E eu dizia, olha, segundo a FCC, esse é o entendimento. Essa é a questão. Então, normalmente, eu não retornava para aquela questão. Só retornava nos últimos meses. Que eu também fazia cadernos de questões, entendeu? Eu fazia tudo para evitar retornar para aquela questão ou só retornar perto da prova, entendeu? Por isso eu não tinha um nível certo de questões semanais. Qual foi o sistema que você utilizou? O sistema, no caso, de questão, o site de questão. O aplicativo, o site de questão usava o que? Concursos. Qual? QC? Concursos? Qual? QC. Eu usava o que? Concursos. Era o que? Concurso média. E eu via o nível de questões que eu fazia. Isso é regra. Outra coisa que eu achava interessante, e isso eu vou na contramão da maioria das pessoas, era eu esvaziava, eu limpava as questões. Então, por exemplo, e quando eu chegava no mais ou menos 5 mil questões, e eu fiz umas 3 vezes, por isso que eu acho que seja uns 15 mil, porque quando eu chegava em 5 mil, eu apagava as questões, porque eu sentia que quando eu repetia aquela questão, quando aparecia lá em cima, olha, você já fez essa questão, você já acertou, você já errou, eu sentia que acabava de. Eu sentia que aquela questão não era uma questão nova. Era uma questão que já passou por mim e que eu já sabia a resposta e acabava acertando por aquilo. Então, para que eu não me burlasse, quando eu chegava em 5 mil questões, eu apagava as questões que eu tinha feito antes. Beleza. Então, deixa eu te perguntar mais uma coisa aqui, que foi até nas nossas conversas lá, um pouco antes do concurso, você falou muito a respeito do desânimo, você chegou até a parar um pouquinho de estudar, tudo isso. Me diga um pouco por que surgiu esse desânimo, tá? Por motivo dele e como você conseguiu contornar essa situação. Algo que eu percebo aí, muita gente que estuda para concurso, durante um tempo ele se desanima, tudo isso. Aí eu quero saber como é que você conseguiu contornar esse problema. Olha, Matheus, não foi fácil. A verdade é que eu costumo dizer que nessa trajetória de concursos foi mais difícil do que eu imaginei. Mas isso não é para desanimar ninguém. É só para você saber, olha, eu vou seguir uma trajetória. Se essa trajetória esse caminho que eu escolho, ele não é um caminho fácil. Veja, normalmente
a Faculdade de Direito, ela autoriza que você faça inúmeros estágios. Só que essa autorização de estágios, ela é só até o nono período. Depois do nono período, se você não tiver, se mantiver no contrato, não será possível, entendeu? Você não pode, pelo menos, ser remunerado mais para fazer. Pelo menos remunerado, pelo menos no serviço público, não é possível. Então, quando chegou ali no período do meu contrato, na Justiça Federal findou. E eu ainda tinha um ano de faculdade. E era um valor, para quem já sabe, né, um valor que era crucial para minha manutenção, para meu dia a dia, para o que eu tinha, eu fazia, deixava de fazer. Era fundamental que eu tivesse aquele valor. Então, a perda do estágio, ela foi um dos maiores desafios para mim durante essa trajetória. Só que também pode ter sido um dos motivos cruciais para o passado, porque quando eu fiquei sem trabalhar foi quando eu tive uma maior disponibilização. Às vezes eu chegava a 6 horas por dia, 5 horas por dia de estudos. Então, essa foi a primeira e grande dificuldade, né? A ausência de trabalho. Esse trabalho tudo errado. Havia algumas pressões, né, como toda família, né, nem todos compreendem, né, que é e qual é a dificuldade de estudar também. Sofri um pouco com isso, por parte daqui da minha família, algumas pessoas especificamente, que, assim, não sabem quão difícil é a trajetória do concurso, a luta pelo concurso, né, a pressão do concurso, entendeu? É uma trajetória bem difícil. Mas, assim, quanto a isso, eu não tenho muito o que reclamar, né? Minha mãe, ela sempre foi, assim, peça fundamental para mim. Se tornou uma base para mim, para que eu se me segurasse durante essa trajetória. Entendeu? E também porque quando se dá para trabalhar, normalmente já se tem dinheiro, né? Então, esses concursos, eles são gostosos, né? Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a cidade mais perto é Salvador, a prova. Então, só para para lá R$ 550, fora as despesas para lá, né? A promoção, tudo. E, graças a Deus, eu tive uma mãe que estava lá para me segurar, para me manter. Assim, ela, com muito suor, né, teve essa paciência. Eu sou extremamente grato por isso. Perfeito, que bom, né? Uma gratidão também demonstrada, parabéns, parabéns a vocês aí, tá? Então, eu achei assim, muito interessante a sua trajetória, ela reflete muito essas questões aí de sentimento de vários conceitos, queira ou não, de modo geral aí foram 4 anos de estudo, né? Teve aí a questão de conciliar, em determinado momento você conciliou trabalho, faculdade e o estudo para concurso, não foi? Exatamente. Exatamente. Diria que foi uma dificuldade imensa, mas hoje eu sei que eu não me arrependo. Né? Os frutos foram muito grandes. Saber que vai dar certo. É você fazer aquilo ali com fé, que nem que seja um pouquinho ali, né? Assim, independentemente da sua crença, você ter fé de que aquilo ali vai acontecer no Deus que você acredita naquele momento. Entendeu? Tem momento que a minha fé estava lá embaixo, mas eu sei que no fundo do meu coração, eu sei que Deus estava ali comigo, me confortando, dizendo: olha, Matheus, vai dar certo. No meu, assim, foi uma coisa que aconteceu na minha vida, assim, surpreendente. Esse concurso ele foi surpreendente para a minha vida, porque foi uma estratégia guiada por Deus e deu certo. Entendeu? Por exemplo, quando eu soube que esse concurso era um dos poucos concursos, assim, com a Bahia é um estado, a Bahia é um país, né? E quando eu soube que este concurso era um concurso que seria regionalizado, foi aí que aumentou a minha fé, porque eu sou aqui de Arapiraca. E a Bahia é um país, né? A Bahia é imensa. Então, você tem essa possibilidade de você fazer um concurso e concorrer só com aqueles da comarca que você escolhe, eu acho incrível. Porque a minha comarca, o Marco Paulo Afonso, são 3 horas, 200 quilômetros de aqui de Arapiraca.
vou continuar com contato com a minha família. O cargo de oficial de justiça é um cargo que tem essa variabilidade de horário, então sempre que eu puder, eu vou conseguir, se eu conseguir bater minha meta e fazer o serviço com serenidade, com presteza, eu vou, eu vou conseguir ter acesso à minha família, vou continuar aprendendo, entendeu? Então, tem isso, né? Entendi. Eu lembro que um amigo, inclusive um amigo meu da Justiça Federal falou isso, né? Sobre a maleabilidade de horário e a possibilidade de escolha de comarca. Que foi, né, na maioria dos concursos, não há essa possibilidade. Só Minas Gerais, Bahia, Carlos. Esses tribunais de justiça que são imensos, né, de estados imensos, há essa possibilidade, né, de escolher a comarca, e isso foi, assim, crucial também na minha preparação. Uma última pergunta, assim, durante o período que você trabalhava, no caso, estagiava e fazia faculdade, quanto tempo você disponibilizava para concurso? E depois que você parou de estagiar, quanto tempo você disponibilizava para concurso? Uma resposta assim breve, semanal, assim, para a pessoa ter uma noção, quem tiver também se planejando ter uma noção semanal, quanto tempo seria? Olha, durante os 3 turnos, né, faculdade, trabalho e o estágio, faculdade, trabalho e o estudo para concursos, eu estudava em média umas 2 horinhas ali durante a tarde. Eu trabalhava das 8 às 2, mais ou menos, lá no Tribunal de Justiça, aqui no Tribunal de Justiça daqui de Alagoas e também no Tribunal de Justiça do Tribunal Federal, né? Da Justiça Federal. E ali, naquele prazozinho durante a tarde, eu tirava umas 3 horinhas, 2 horinhas para estudar para o concurso e mais 1 horinha, né, para estudar para a faculdade. São, né, cruciais. Quando eu parei de trabalhar... Isso, então, porque... Só um minuto. Contando aí também o fim de semana. Na semana dava quantas horas? Sendo objetivo, vocês trabalhavam e estudavam. Quantas horas na semana? Olha, na semana eram 18, 20 horas. 18 a 20 Quando horas. trabalhava 18 a 20 horas. 18 a 20 horas Perfeito. E depois aí, já na parte final de estudo, você parou de trabalhar, só estudava não, né? Só fazia faculdade e estudava. Quanto tempo na semana dava? Olha, dava umas de 30 a 33 horas por aí por semana. Então, por média, você... que eu queria falar, Matheus, se me permite, é o seguinte, é só uma coisa que eu acho crucial também falar sobre o lazer, sabe? Assim, não eu digo isso para todo mundo. Eu passei uma fase da minha vida, principalmente ali do começo para concurso, que eu estudava de domingo a domingo. E isso foi um erro, assim, absurdo para mim, porque eu acabava se envolvendo alguns problemas, acabava ficando estressado, acarretava muitos problemas para mim. Eu digo isso, separe, para qualquer pessoa que vai entrar nesse ano, separe um dia para descansar, no mínimo um dia. E, assim, o que eu fazia? Eu tirava um dia de descanso, que seriam aos domingos, necessariamente aos domingos, precisa manter o foco desse dia, né? Necessariamente aos domingos e durante a noite da quinta-feira. Então, eu pegava a quinta-feira, porque no fim de semana, ainda faltava a sexta, o sábado, eu estava muito estressado, aí saía quinta-feira. Aí ia para lanchar, chamava minha namorada, lanchar em um lugar, descontraía, conversava um pouquinho. Esses momentos de descontração, eles eram fundamentais para a manutenção dos estudos. E isso eu quero deixar muito enfatizado nessa live. Né? Viva! Não é uma questão de viver o processo. Foi uma coisa que talvez também tenha sido uma falha minha durante o início e um pouco para esse final. Viver o processo. Né? O processo é fundamental para a saúde mental da gente que estuda para concursos. Não só ficar ali vivendo do futuro, vivendo do dia que esse dia vai chegar, do dia que seu nome vai estar ali, seja no diário, seja no site da banca. Né? Eu digo, não só viver para isso, mas também ter momentos de lazer, sair, descontrair ao domingo, sair em família, sair com seu parceiro, ir para uma igreja, refletir sobre a vida.
né, tirar um dia para efetivamente descansar e, da minha estratégia, um turno durante a semana, que no caso era esse turno da noite da quinta-feira. Perfeito. Nos últimos dias, no último mês, ou nos últimos 15 dias, você mudou isso? Olha, Matheus, nos últimos dias eu pegava meu caderno de questão. Então, eu pegava, minha namorada tinha emprestado o tablet, foi fundamental também. E eu pegava, pronto, parei um pouco, eu deixei minhas anotações de lado. E na última semana eu fazia questão à peça. Nesse caso, diferentemente do que eu havia falado. Questão repetida mesmo. Repetia a questão. E em termos de tempo, você aumentou nesse último período, nos últimos 15 dias? Olha, eu aumentei um pouquinho, aumentava uma horinha, 2 horinhas a mais. Só não, então, outra coisa que eu não recomendo, perfeito, Matheus, ainda bem que eu lembrei disso. Uma coisa que eu não recomendo é estudar um dia antes da prova. Não recomendo. Não acho bacana, porque eu acho que é muito extenso. Pode ser que você dê sorte, pode ser que dê sorte e que você estudar exatamente o que vai cair na prova. Só que eu acho que você cansa. O que eu fazia? O que eu fiz? Só falando das experiências, mas eu, entendeu? Tirei um pouquinho, um pouquinho de dinheiro, saí com esse, pelo menos um pedacinho ali de João Pessoa, quando foi o MPPB, um pedacinho de Salvador. Conheci, andei muito pouco, por exemplo, João Pessoa, eu fui só no shopping, em Salvador eu fui só ali num food truck que tinha por ali e pronto. Só andei um pouquinho, distraí, conheci pessoas novas, né? E o que eu vi de errado, dois amigos que dividiram o quarto comigo no dia dessa prova, porque eu fiz uma excursão, o que eu vi de dois amigos estudando no dia antes da prova, um amigo meu, inclusive, resolveu uma prova na noite da prova, e na noite anterior à prova, então, não acho que tenha sido uma boa estratégia. Acho que no dia anterior você tem que descansar, sair com a família, tem que esquecer dessa prova, porque senão você não vai conseguir. Beleza, a tática aí utilizada. Eu já estudei até o último dia, claro que mais leve ali, fazia as revisões. No meu caso, né, selecionei ali o que era mais importante e fazia algumas revisões, né? Mas isso também varia muito de pessoa para pessoa, até a questão psicológica, né? Tem gente que precisa manter a mais, esquecer um pouquinho ali para manter a calma, tudo isso, né? Hoje o apartamento tinha uma piscina, eu fui lá e entrei na piscina. Perfeito. E ver que várias táticas, muitas vezes várias táticas dão certo, né? Acho que é muito importante, o principal é seu espírito, o seu estado mental para a prova, né? Manter a tranquilidade, eu acho que é essencial manter ali foco e tranquilidade. Eu acho que é essencial. Uma última pergunta aí, puxando a sardinha, o nosso convívio, as nossas conversas aí, pude conseguir aí ajudar em alguma coisa, conseguir contribuir alguma coisa aí para a sua aprovação? Mas está um pouco ruim. Você pode repetir essa outra pergunta, por favor? Então, durante o nosso convívio, nossas conversas aí a respeito de concurso, eu pude ajudar, contribuir em alguma coisa aí para a sua aprovação? Olha, Matheus, as nossas conversas, elas foram fundamentais do ponto de vista, sobretudo do ponto de vista psicológico. Claro que eu lembro que no início você fazia aqueles cronogramas, eu não vou desconsiderar como excelentes, eu usava eles. Eu lembro que você fazia, né, aqueles cronogramas estavam tudo certinho na sua mentoria e foi perfeito. Mas também, sobretudo, do ponto de vista psicológico, conversar, cara, olha, estou tendo essa dificuldade, por favor, me ajuda, vamos conversar um pouco, me passa qual foi a tua tática, qual foi a tua técnica disso aqui. Olha, eu devo focar mais nisso ou focar naquilo, o que é melhor, né? E isso foi crucial para mim, porque do ponto de vista psicológico, tem hora que a gente não sabe para onde vai. Tem hora que se a gente não tem uma orientação, não conversa com alguém, não desabafa com alguém, não pergunta alguma coisa, se a gente fizer isso tudo por nós mesmos, a gente acaba se distraindo, acaba se perdendo no meio dessa trajetória. Então, isso é importantíssimo, você ter alguém para conversar. Você me orientava muito, me orientava bastante. Eu lembro que me
até sobre a escolha da comarca. Você até ficou em dúvida se tinha feito a escolha certa, né? Você ficou ali. E você disse, olha, cara, a escolha já foi feita. Eu lembro que você disse, olha, a escolha já está sendo feita. Esta é a melhor para você, porque você tem que pensar não só do ponto de vista da remuneração, não só do ponto de vista do concurso efetivo, mas também do ponto de vista da sua família, do seu convívio, de tudo. Então, isso foi fundamental. Beleza. Então, meu querido, eu quero novamente parabenizá-lo aí, desejar boa sorte nessa nova jornada, tá bom? Deus te abençoe aí. Parabéns aí também à sua mãe, que tanto te apoiou nessa sua jornada. E apenas dar uma resumida aqui para a gente ver ó, a questão do foco, se concentrar no concurso específico. Você se concentrou no TJ Bahia, atingiu o seu objetivo, teve aqui em alguns momentos uma carga horária mediana de estudo, né, 20 horas ali. Tem gente que estuda 40, 50 horas, você nunca chegou a esse pico, mesmo assim foi aprovado, né? E passou também por momentos de desânimo e mesmo assim conseguiu superá-los, né? Então, meus parabéns e que Deus abençoe essa sua nova jornada. Amém, amém, Matheus. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade aqui de bater esse papo com você. Foi fundamental para mim. E só peço a Deus que Deus abençoe a todos os concurseiros, né? A todos esses que vão nos ouvir um pouco aqui nessa nossa conversa e pedir que Jesus guie essas pessoas e que dê tudo certo. Verdade. Então, quero agradecer também aí quem estiver assistindo ou quem for assistir aí depois essa live gravada. Muito obrigado aí. Espero que a entrevista aí com o Matheus Sampaio possa ajudar. Até mais. Vamos então finalizar aqui a nossa transmissão.